Fala galera, estamos mais uma vez aqui com o The Cave e antes de tudo eu quero avisar você, curte, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, para poder mais pessoas, né, estarem conhecendo a história desses empreendedores, desses convidados que estão sempre vindo aqui com a gente, não é isso, Julião? Isso aí, galera, sejam muito bem-vindos. Como o Anderson falou, manda para todo mundo nos grupos do WhatsApp, para quem vocês têm aí amigos, manda esse link porque hoje o papo tá Pesado. Pesadaço. Tá Nós temos pesado. 3 nomes aqui muito fortes conosco e eu quero começar apresentando já, né? Vou apresentar cada um deles. Temos aqui Pastor Rick de Gílio. Seja muito bem-vindo, pastor. Prazer é meu estar aqui com vocês. Maravilha, ó. Pastor Rick, aqui está dizendo que o seu ministério começou com 11 anos na sua igreja local, já como músico. Nasceu em um lar cristão, tem um longo caminho percorrido na música e também no ministério. Começou tocando bateria na igreja, temos um baterista aqui também de função, né? E logo assumiu aí a linha de frente da banda Cusme. Quem é aí da velha guarda dos 30, 40 anos vai lembrar da banda Cusme. Muito aí, né? fã da banda Cusme. Interessante que o significado é Cristo une sempre mais. É isso aí, Cristo une sempre mais. Muito bom, pastor. E ao longo dos anos participou de eventos importantes como o SOS da Vida, estive em algumas edições da SOS já, viu? Muito legal. Conferência Inconformados e Marcha para Jesus em São Paulo e até hoje foram 5 CDs lançados com a banda. Isso aí, pastor? É isso aí, estamos aí fazendo obra do Senhor há muito tempo já, né? Uhum. E a idade, não estamos velhos. Somos experientes, né? Servindo a Jesus através da música, servindo a Igreja de Cristo. Amém. Fazendo o que é preciso fazer. Amém. Seja muito bem-vindo, viu, Obrigado. pastor? Bom, temos aqui na sequência Will Furtado. Opa! Esse sobrenome aqui é conhecido, né, cara? Esse nome é conhecido, é forte. Ele é pai do Levi e da Giovana, que está aqui com a gente aqui nos bastidores. Estão aí correndo. Filho de ninguém mais, ninguém menos que Silas Furtado. Silas Esteve Furtado. conosco aqui os 2 episódios atrás. Pastor Silas, baterista, Batera. né? Desde a infância está no mundo da música, integrou a banda Kadosh Kids. Olha que legal. Meu pai... Você não é aquele cara, aquele filho de pastor que dava trabalho na igreja, não, né? Tem cara. Fazia também. Tem era cara, um né? deles. Tinha mais que fazia. É, né? Boa. Formado em jornalismo. Olha que Isso. legal. Bacana. E criador do encontro de bateras do Alto do Tietê. Isso. Bom, seja muito bem-vindo, cara. Muito prazer. Bem-vindo mesmo, cara. Tamo Uma junto, honra parça. Pra mim, receber uma honra você também. aqui. E para fechar o nosso time de hoje, também ninguém mais, ninguém menos que pastor Davi Fantasini. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlio. Obrigado, Anderson, pelo convite. Que alegria estar aqui, poder falar de empreendedorismo, falar de música, né? E falar de negócios, porque a música sempre tem um lado da arte, mas toda arte precisa ter um lado de negócio, senão ela não sobrevive, né? Isso aí. Obrigado pelo convite, espero que o bate-papo seja bom. Muito bom. Ó, para quem não conhece o pastor Davi, acho que é difícil, mas para quem não conhece, ele é pastor do Bola de Neve, músico, foi o primeiro vocalista da banda Praise Machine. Eu lembro da Praise Machine. E participou do programa Fama em 2002. Atualmente mora aqui na Casa Verde, aqui com a gente aqui na capital. E em 3 de outubro de 2005, assinou um contrato com a gravadora 3R Produções Artísticas. Isso aí. Passei pela 3R, que foi uma parceria com a Line Records, né, da Universal. Depois fui para a gravadora da Graça Music. Tive a alegria de acompanhar o missionário R. Soares por 3 anos Que nas legal. campanhas, que é uma maratona, porque são 4 dias de viagem, 3 cultos por dia, um em cada cidade diferente. Caramba. Então, assim, tinha cidade que não tinha como, era de jatinho mesmo, porque não dava tempo de carro. Então, eram 4 cultos, assim, um atrás do outro, 3 cultos um atrás do outro, 4 dias, pouco descanso, muito trabalho, uma correria, mas um aprendizado, assim, fantástico, né? Legal. E hoje, eu acabei de assinar com uma gravadora chamada Masteriza Records, uma parceria com um amigo muito legal, e a gente está lançando música nova, fazendo clipe novo, produzindo coisa nova, voltando aí pro mercado fonográfico. Muito bom. Que Seja top. bem-vindo, pastor. Já Seja vamos bem-vindo. iniciar o bate-papo, né? Já, O pastor já ele tá... falou um negócio muito interessante da Graça Music, tem uma amiga
provavelmente o senhor deve conhecer, que é a Bruna Martins. Conheço. Bruna Martins, o Ramon, Sim. meu mentor, marido dela. Que legal. O Ramon foi pastor na Igreja da Graça também. Conheci eles quando eles estavam namorando. Então, a gente Isso. até brincou com o Ramon. Rapaz, você deixou ser pastor pra casar, né? Porque a Bruna apareceu lá na sua igreja. É verdade. Mas o Ramon ama a vida deles. E meu mentor mesmo, que me ensinou o que eu faço hoje em relação a trabalho. Que legal. E, cara, explica um pouquinho pra gente como que é essa loucura de produtora, né? Porque pra gente, hoje, a galera acho que não tem essa visão por conta do digital, essa galera mais nova, Sim. porque hoje se faz muito mais produção independente, Sim. você lança um clipe, a gente tá falando, né, Pastor Rick, nos bastidores, em relação à produção independente, você lança um single no YouTube e isso viraliza, você fica famoso e tudo mais. Como que é essa jornada de uma produtora mais, não mais independente, que você tem esse Sim. contrato? Como que Bom, funciona? mudou demais assim o papel de gravadora, né? Eu até tenho percebido que hoje não existe mais gravadora, não tem mais função. Porque antigamente a função da gravadora, ela bancava toda a produção, arranjo, gravação, clipe, ela pagava tudo, né? E ela que tinha os meios de comunicação nas mãos, rádio, TV, igreja. Então você ficava dependente de uma gravadora para te lançar, né? Para te impulsionar, você dependia dela. Mas ela ficava com 90% dos resultados, com certeza. Pra você ter uma ideia, na época da Line Records, eu ganhava 50 centavos por CD vendido. Louco. Vendemos 50 mil cópias, mas era 50 centavos. Quando eu lancei o Amigo de Deus anterior, eu vendi 35 mil cópias, mas o lucro era todo meu. Eu gastava R$5 para fazer o CD, vendia 10, R$5 de lucro. Entendeu? Então, você vende menos, mas tem mais lucro. A gravadora não. A gravadora você vende muito mais, só que você tem um lucro muito pequeno, né? Então, hoje em dia não tem mais isso, porque hoje em dia, como você falou, você grava um single, você injeta aí uns R$5.000. Viraliza. Hoje você depende não da gravadora, hoje você vai depender de um bom gestor de tráfego pago. É isso aí. Acho que é o cara que vai fazer. Né? Isso não. A gravadora hoje não. Esses dias me ligou um amigo, falou: pastor, uma cantora que eu produzo, tal, que eu toco com ela tá assinando uma gravadora. A gravadora chamou, tal. Falei: como que é isso, cara? Falei: a gravadora vai bancar metade e ela metade. Falei: como é que é? R$9.000 para fazer um clipe com a música. Falei: olha, vou te falar a verdade. Você não está contratando uma gravadora, tá? A gravadora está te vendendo um serviço. Eles estão cobrando para gravar a música, eles estão cobrando para gravar o clipe, e é isso, cara. Não tem mais a gravadora que te impulsiona, isso não existe mais. Cuida da gerência. Falei: com esses 9 mil, cara, você grava o clipe, grava a música e paga um bom gestor de tráfego pago, você vai ter muito mais resultado do que esse... É que a gravadora, ela fazia o papel também até das agendas, né? Então, assim, ela tinha todo esse trabalho. Muito a gestão pouco, da carreira muito mesmo. pouco. Geralmente você tinha um cara à parte que fazia agenda. Porque o contrato da gravadora era um contrato de cessão de direitos de imagem, de voz. Então você cedia a sua imagem, cedia a sua voz para a gravadora, mas com relação a eventos, assim, show... agenda era sempre a parte. A gravadora não ganhava nada com isso. Hoje em dia mudou completamente. Mudou. Hoje em dia você não ganha mais dinheiro com CD. Não tem mais CD para vender nas igrejas, né, pastor? Como é que faz hoje? Era mais legal antes, né? O Anderson tava cobrando o CD do pastor. Até cobrando o CD antes de começar. Pastor, não tem mais. Eu acho que o processo de criação, o processo de produção era muito físico. Você vivenciava isso, né? Vocês chegaram a gravar em Haddad? Haddad. Gravei em Haddad. Um monte de... Era uma loucura. Vocês já gravaram em Haddad? Não. O Haddad é o seguinte, era igual um videocassete e cada aparelho, cada fita de videocassete, igualzinho, 8 canais. Então, se tinha 30 canais, você tinha que ter várias fitas sincronizadas por um aparelho que sincronizava todos os videocassetes. Era igualzinho videocassete. Nossa, que mão de obra. E não tinha colar, não tinha essa coisa. Tipo, vamos gravar em cima da voz. O técnico, quem era o cara bom era o técnico. Que ele vinha ali com o dedo, a hora que você cantava, ele apertava o REC. Se ele errasse, acabou, destruiu sua música. E na hora de mixar, hoje em dia você tem, é tudo down, é tudo digital, né? Então você vai lá e faz a automação, você vê os botãozinhos tudo mexendo sozinho. Nada, era na mão. Tudo manual. A 4 mãos, às vezes. 4 mãos. Você tinha 4 caras mixando a música, e aí você tinha que decorar a hora que vai levantar as cordas, a hora que o baixo, essa dinâmica da música, eram os 4 caras na mesa desafinar fazendo. Não podia nessa época, né? Mas desafinar. Ficava louco. Mas querendo ou não, era essa fase que realmente desafiava o músico a ser músico.
Com certeza. Porque hoje, tá mais fácil pro cara produzir por conta dessa facilidade do digital. Mas o cara vai gravar uma bateria antigamente. Ele tinha gravado do começo ao fim. Hoje não, gravou um take, copia e cola. Já era, né? É isso mesmo. E o legal, quando a gente era mais novo, ainda a gente pegava os discos, ele ia lá, o cara gravou com ficha técnica. Você sabia a bateria Ludwig, você sabia todo o nome de quem gravou. Hoje você vai no Deezer, no Spotify, nessas streaming, você não tem o nome de quem fez a batera, quem gravou o baixo. O produtor, coitado. Não tem nada, quem mixou. Acabou isso. E o legal era comprar o disco, né? Abrir a ficha técnica. Ver que a gente aprendia também. Muito, né? muito. Aí você ia atrás do cara que gravou. Aí você ia ver o que o cara... Outras coisas que ele gravou. Porque, querendo ou não, tem a parte do reconhecimento, né? A gente falou do Ramon. O Ramon hoje ele tem uma editora de livros que eu sou redator da editora dele hoje. Que legal. A gente escreve livros e métodos e toda vez que a gente lança um material novo, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Eu quero ver meu nome na ficha técnica. Sim, quero estar lá. Com certeza. Você não tem mais isso, né? Você vê lá, meu nome no método de um cliente que fala sobre identidade. Cara, isso pra gente é o nosso currículo, né? É escondido hoje, né, pastor? Mas por um lado ficou mais fácil hoje também ficou produzir, né? Porque o cara tá lá no outro lado do Brasil, tá gravando bateria lá. Manda só a guia. E também para descoberta de novos talentos, né? Ficou mais fácil também. Você não é mais escravo da gravadora. Exatamente. Então, antigamente, ou você era um fenômeno e a gravadora investia em você, que foi o que o Maurício Soares fez com o Thales Roberto. Eu lembro que foi a época que eu entrei na Graça e o Maurício apostou no primeiro disco do Thales, que era só voz e guitarra, e ele que lançou o cara. Então, ou a gravadora te lançava, ou você ficava esquecido. Doninha trabalhou muito também pro Thales na época, para ele... Pra divulgar o Thales. Até hoje, né? Doninha é o cara. Ô, William, você vivenciou tudo isso em casa desde pequeno também, né? Porque ele é novo. Ele é novo. Mas, né? Você não tem 30 anos, né? Eu literalmente transido nas duas épocas, né? Tanto na antiga, eu tô com 32 anos. Minha idade. Então, eu transidi tanto na época dessa fita cassete, discão, como na geração atual, né? Que, no caso... A gente tem uma facilidade gigante de produção e coisas que talvez naquele tempo era impossível, hoje já se tornou real, né? Sim. Então, para mim, eu não sofri a mudança. Teve muita gente que sofreu literalmente essa mudança. Não deixei meu pai passar por isso, porque a gente literalmente, quando começou a mudança de adaptação de disco para CD, eu já falei para ele, pai, esquece, vamos jogar isso aí, ou vamos doar, vamos fazer um show beneficente e dar pra todo mundo esse CDzado aí, porque isso aí não vai rolar. E ó, pai, o negócio tá indo pra outro lado, assim, ó, hoje, literalmente, aí meu pai, mas até ele entender, foi muito difícil, mas eu e meu irmão, o Alex, conseguimos adaptar ele, até o pessoal, muita gente pergunta assim, pô, o Kadosh conseguiu ficar muito tempo e tá até hoje, tipo, como? Foi exatamente essa mentalidade que a gente teve que adaptar para poder não sair literalmente 100% do cenário. Então, graças a Deus, Deus deu sabedoria pra gente poder passar por isso, porque não é fácil. Tipo, você viver uma realidade que era aquilo e do nada, porque foi um avalanche. Acreditar que essa mudança vai fazer a diferença, né? Acho que para vocês, assim, realmente fica um ponto de interrogação, né? Será que é isso mesmo? Será que não vai? Será que é só uma novidade, mas assusta. E todo mundo aqui saiu do analógico pro digital muito rápido, né? Quem, por exemplo, o Kadosh estava na ativa, né? Então eles sentiram, mas eles foram se adaptando, né? Eu não, eu tenho uma quebra aí. Né? Eu saí do mercado fonográfico quando era CD. Parei, meu último disco foi em 2011. E agora eu tô voltando. Então eu literalmente tive que sentar com alguém e falar assim, e aí? Como que tá? Como é que faz? Porque o pastor Antônio Cirilo fala assim, os dois montes. O monte da adoração e o monte dos negócios. Sem os negócios, a arte não sobrevive. Então você tem que ter as duas coisas, né? Então, e aí, cara, como é que eu faço para sustentar a minha arte agora? Porque eu preciso de verba para sustentar a minha arte. Exato. Exatamente. Precisa pagar as contas. Precisa pagar a conta, exatamente. Meu pai era loucura. Falou assim, e agora? Como eu vou ganhar dinheiro com as minhas músicas? A pergunta dele foi essa, literalmente. Com certeza. Mas aí eu expliquei, pai, agora aqueles numerozinhos ali, eles vão gerar
o conteúdo Mas é que muito você pouco, né, Will? precisa. É centavos que ganha. Só que hoje a maneira que mudou é o seguinte, né? Hoje, literalmente, nós vivemos para postar todos os dias. Eu estava até conversando com o pastor que a gente teve uma adaptação de fazer toda hora uma coisa nova. Vamos fazer a momentos de várias formas possíveis para poder ter um alcance daquilo. Conteúdo. E um cara igual eu que não gosta de Instagram, o que eu faço, Will? Rapaz, eu vou falar pra você, viu? Hoje em dia. Não, essa cara. Estamos aqui, olha galera, agora tá aqui. Eu não sou esse cara. Contrata alguém pra fazer isso. Preciso, porque realmente esse mundo ele vai tomar conta de tudo. Daqui a pouco tempo também o cantor vai estar lá em casa cantando e a igreja lá assistindo tudo no celular de todo mundo. Cara. Eu acho que chega a esse ponto. Triste o nível, né? Mas... É triste isso aí. É meio triste. É meio antibíblico. Eu lembro quando eu fui assistir eu lembro quando eu fui assistir o Take Six no Olímpia. Olha só. Cara, eu não tinha grana, músico, né? E eu paguei a última fileira. E aí chegou, era mesa. Eu comprei um lugar na mesa, na última mesa, assim. Falei, tá bom, dá pra ver de longe, vou assistir o Take Six. Aí chegou um casal e falou, olha, a gente descobriu que tem um casal amigo nosso nessa mesa, você troca de lugar com a gente? Falei, tá bom, pior do que tá, não fica, né? Peguei o ingresso e quando eu descobri era na primeira fileira. Olha, Deus honrou. Aí é maravilhoso. Dava pra olhar a veia do pescoço, cara. Falei, cara, agora eu vou descobrir como é. Então isso é coisa que não tem uma experiência como essa no virtual, no online. Você tá na frente, você tá ouvindo o cara cantar. Você tá vendo como o cara ressona. Meu, ainda mais, eu estudei muito, graças ao seu pai. Fui estudar canto com uma das melhores professoras do Brasil, que é a Irene Bentley. Seu pai que me convidou. Sim. Eu não era cantor. Vou contar essa história rapidinho. Eu fui... me chamaram pra tocar baixo numa banda. Eu não era baixista, eu tocava violão. Quando chega lá, o cara falou assim, já arrumei outro baixista, faz back vocal. Falou, eu não sou cantor, mas eu sei abrir voz, tá? Mas eu não sou cantor. Terminou o ensaio, o cara falou assim, você é muito ruim, nunca mais canta na sua vida. Caramba, eu falei, Deus, falar isso pra Davi, pô. Como assim? Mas eu era ruim, cara. Eu quero ver a cara dele hoje. Pior que circunciso. Não, o apelido do cara é Piolho. Aí eu tava cantando, cantei com um quarteto vocal, a gente cantava Eziette, Boyz II Men, essa galera. Era bem legal, a gente cantou na noite em São Paulo, assim, muito tempo. Tem que saber cantar. Era muito legal, cara, com banda ao vivo e tal. E aí esse cara tava lá, bêbado na night ali, me viu. Cara, você canta por causa de mim, eu que te... Olha só. Se não fosse assim, eu falei, pior que é verdade, cara, se você não quer cantar. E aí no dia seguinte, cara, o pastor Silas me liga, porque eu era aluno de guitarra dele lá na Basílio da Cunha. Verdade. Ele falou assim, Davizinho, arrumei a professora de canto, assim, ela faz em dupla. Você quer fazer aula junto comigo pra rachar a mensalidade? Eu falei, demorou. Eu tava com tanta raiva que eu falei, agora eu vou aprender a cantar. Eu fiquei com a Irene 4 anos, cara. E ela era animal. Ela abriu um livro de anatomia e ela mostrava internamente. Ela falou, esse é o seu instrumento, você precisa conhecer ele. Então, quando eu escuto alguém cantando, eu sei saber onde ele está colocando a voz, a cavidade, para onde ele está mandando, que tipo de técnica ele está usando. Às vezes, até só de escutar, a gente já consegue imaginar até a feição do cara, como que é a arcada dentária. Porque isso tudo é o que molda o timbre da pessoa. Você se tornou um expert mesmo. Estudei muito, cara. Estudei muito. Só de raiva. Depois eu estudei com Isabê. Depois eu estudei com a Lenice Prioli, que era uma professora de canto lírico, uma das mais requisitadas. E também em dupla. Ela falou, você vai dividir aula com um aluno. Eu falei, tudo bem. Cheguei na aula, quem era? Juninha Fran. Nossa. Fizemos aula junto com a Lenice. Nós dois fomos expulsos da aula. Por quê? Então, ela era professora de canto lírico. E ela queria que eu cantasse lírico. E eu falei, eu não quero. Eu vim aqui pra técnica. Aí ela encasquetou que o meu italiano não era bom. Eu falei, mas você não estuda italiano? Eu falei, eu vim aqui pra fazer macarrão. Vim aqui pra aprender a cantar. E o Juninho foi a mesma coisa. Um dia ela chegou pro Juninho e tava me contando esses dias que a gente se encontrou. Ele falou, Lenice, logo depois que você saiu, ela também me mandou embora. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu tenho uma vaga pra você no Teatro Municipal como um solista, não sei o que, mas você precisa abandonar essa coisa de rock and roll que você canta. E ele teve que escolher entre ser um solista erudito famosíssimo, que ele ia ser hoje,
ou continuar no Oficina G3. Olha só. Ainda bem que ele escolheu Ainda bem ficar que na Oficina fez a G3. escolha certa. Que a segunda Eu acho que ele ia voz estar dele ganhando também mais. Ele ia estar ganhando mais dinheiro. Hã? Ele ia estar ganhando mais dinheiro. Pode ser. Ganha bem um solista de orquestra, assim, de lírico, ganha bem. Mas ele falou, era o propósito, cara. Eu escolhi o chamado. E tá certo, a gente tem que fazer o que foi chamado. Ministério, exatamente. Muito bom. Pastor Rick, sobre ministério, a gente falando de chamado, essa palavra, acho que ela persegue o crente, né? O chamado. E desde a tua trajetória, do começo aí, dos 11 anos, já na igreja, já tocando e tudo mais, a gente tava falando antes de começar, ele falou, a Cusmin era famosa, ele falou, a gente abria show dos famosos, né? E como que foi essa transição da banda para o ministério em si, para o ministério pastoral? Como que isso aconteceu na sua jornada? Eu comecei cedo na igreja, com 11 anos fui aprender, comecei tocando bateria, foi crescendo, aí montamos uma banda. Eu falo assim que eu tenho um álbum inteiro sem gravar, que a gente fazia evangelismo com músicas próprias, sem aquela pretensão de fazer para virar coisa, mas sim para evangelizar. Uhum. Tanto é que a gente entrou no festival das Pastilhas Valdas para evangelizar. Era o que vocês fizeram também. Estão se reencontrando aqui depois de quantos anos vocês falaram? Mais de 20... Mais de 20 anos. 25 anos. 30 anos. Foi em 96? Por aí. 97. Olha Olha só. Ó, o The Cave proporcionando um então encontro. Então a gente fazia com muito amor a obra de Deus, né? Sem pretensões nenhuma. Claro que o obreiro é digno do seu salário, de tudo aquilo é importante, mas era uma época que a gente foi fazendo a obra de Deus para realmente evangelizar, ia tocar em festivais intercolegiais e sempre congregando dentro da igreja. A gente não era uma banda que só fazia isso, a gente também ia na igreja, tomava Santa Ceia. Tinha um compromisso ali com o ministério. Ofertante, dizimista, a gente fazia aquilo que precisava ser feito, crendo, né? Sempre na palavra. Em 2001 eu me tornei pastor, né? E sempre auxiliando meu pai, o pastor Rocco, sempre auxiliando meu irmão, o pastor Rinaldi, minha mãe, o pastor Eunice. E nunca foi uma transição, eu sempre fiz aquilo que foi preciso. Então, por exemplo, quando meu pai falava assim, tem uma igreja ali que está faltando um pastor, estou precisando de um pastor, precisa? Então, se precisa, eu vou. Então, eu ia lá, fazia o que era preciso fazer para abençoar a obra de Deus, né? E a música, o louvor sempre andando em paralelo. Então, não teve uma escolha, vai ser pastor ou vai... Por exemplo, agora eu pastorei uma igreja em Santo André com a minha esposa, é uma igreja pequena que a gente está implantando realmente em Santo André, da família global, e também estou cantando, fazendo louvor na sede, e depois de a gente que tem uma certa idade, está há muito tempo, né? Eu parei, o último trabalho que eu fiz foi em 2013, então também a gente vai... Depois disso eu fiz uma gravação de um clipe chama Repartindo o Pão pela Sony Music, e aí logo em seguida teve algumas transições que aconteceram, a pandemia, então eu não dei andamento do projeto. Pretendo gravar alguma coisa agora. Então sempre trabalhando para o Senhor, porque não é o fato de você estar carregando um instrumento nas mãos, é o fato de você ser um cristão e fazer aquilo que precisa. É uma escolha de servir a Cristo, e às vezes Cristo vai te mandar por um caminho que talvez às vezes você não quer ir, mas você não pode fazer que nem Jonas, fugir daquilo que o Senhor está te mandando fazer. Então, minha vida sempre foi procurando obedecer a Deus. Eu tive o prazer até, pastor, quando eu te conheci através do Carlinhos, né? Eu fui lá na igreja, e alguns músicos também que eu conheci que estão no cenário hoje, né? Que passaram pelo ministério, né? Juntamente com o pastor da banda Cusmin, né? E hoje estão aí tocando. E eu lembro que eu escutei muitas vezes esses músicos falavam que eles sempre tinham o prazer de voltar a tocar ou fazer uma agenda com o pastor Rick da banda Cusmin, pela essência e por aquilo que o pastor sempre ministrou no coração dele, que era algo que não era, que nem você acabou de falar, não era para buscar uma fama, não era para buscar, tipo...
como que eu posso dizer? Um glamour, exatamente. Era de fato pela obra, por almas, por vidas. E alguns músicos até estavam tocando no circular, mas eles sempre falavam isso. Eu conheci através do Carlinhos, falava assim, não, cara, pastor Rick de Gibe, cara, Banda Cusme, tá no meu coração, porque o que eu vivi ali foi uma verdade em Deus. A gente entende que pessoas vivem da música, etc. É um caminho perigoso. Como qualquer outro caminho profissional, é perigoso quando se fala em dinheiro, quando se fala em fama, em sucesso. E quando nós somos da palavra, toda a glória é do Senhor. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa geração é uma geração que fazia com muito amor mesmo. Não existia isso, não tinha nem o cenário da música gospel, né? Começou, né, ali. Então a gente sempre fez para evangelizar, para ver a transformação de vidas. Hoje a gente percebe que tem muita gente fiel a Deus, mas também tem aqueles que já começam procurando todo esse glamour, todo esse sucesso. Verdade. É muito perigoso. Então eu sempre falei para os músicos que trabalhavam comigo, olha, cuidado. Eu falava uma época para um músico, né? Falava assim, ó, cuidado onde vocês vão tocar. E aí um dia um rapazinho estava tocando num lugar e ele, para mim, ele falava assim, eu estou tocando num evento, ele não tocava, ele fazia o som, ele era baterista, mas fazia o som também. E aí um dia, naquele lugar que ele estava, uma pessoa, uma mulher que estava fazendo aquele show, falou assim, virou pro técnico de som e disse assim, o técnico de som quem que era? Era o crente. E ele estava ali numa casa meio duvidosa. E ela apontou para ele e falou assim, essa noite você é o meu cachê. E aquele menino, aquele moço, né? Ele pegou naquele momento, ele meio que abandonou o que estava fazendo porque viu que era a voz do diabo. Então, existem lugares perigosos. Então a gente tem que sempre ensinar os músicos a serem fiéis, verdadeiros, assim como tem que ser em qualquer profissão, mas tem que saber o que toca, o que canta, como faz, porque é um caminho perigoso. Até falando que, como o pastor falou, tem gente que vive disso, não tem problema. Eu tenho amigos que são cristãos e tocam fora, né? Mas a atitude cristã fica o tempo todo. Né? Eu falo, um engenheiro civil não constrói só a igreja. Um advogado não cuida só de causas eclesiásticas das igrejas, né? Então um dentista não trata a boca só de crente, né? O músico também, ele precisa trabalhar, ele precisa tocar. Mas é como o pastor falou, você tem que tomar cuidado com que ambiente que você está, que tipo de música que você está tocando, qual repertório que você está tocando, com quem você convive. Esse amigo meu, cara, é um exemplo. O cara tocou muito tempo com banda sertaneja e, ele evangelizou vários ali na banda, vários ganhou para Jesus. Era o cara que antes de começar o show todo mundo pedia, pô, dá para você orar, vai viajar. Só que aí o que aconteceu? A banda começou a pegar nome, começaram a tocar nessas casas duvidosas, né? E aí as casas duvidosas embaçaram. E ele falava, era o cachê maior que tinha. E tinha assim, às vezes tava o cara lá de grana e ele falava assim, eu pago 50 mil pra vocês tocarem mais uma hora. E aí os caras mandavam ver. E ele começou a ficar mal com isso, cara. Começou a ter depressão, ficou mal. Ele largou a profissão, que ele falou assim, não dá, aquilo não é ambiente pra mim. E ele saiu fora, ele tava doente. Então assim, ele resistiu o quanto ele pôde. Uma hora que ele viu que tava fazendo mal pra ele, né? Ele falou, cara, sempre fui fiel à minha esposa, nem pensei em trair ela, nunca pensei, mas tava me matando por dentro, sabe? Entristecendo o cara, um homem de Deus tocando num lugar de pecado. E aí ele saiu fora. Hoje ele trabalha de Uber, cara. Ele falou, eu prefiro hoje trabalhar de Uber do que ficar tocando nessas casas duvidosas. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a pergunta que o músico tem que fazer, o Senhor está comigo? Né? Eu estou num lugar tenebroso, estou num lugar terrível, o Senhor está comigo? Eu estou influenciando ou sendo influenciado? Verdade. Né? E se for olhar para Colossenses, acho que é 3:23 que diz, né? Que tudo fizeres, faça como para o Senhor, né? E eu estava vendo uma pregação um dia desses que um pastor ele fala o seguinte: Deus, ele pode se manifestar em qualquer lugar, ele é Deus.
Ele pode estar nas casas duvidosas, ele pode estar na igreja, pode estar na nossa casa, qualquer lugar. Mas ele costuma se manifestar onde altares são preparados para que isso aconteça. Com certeza. É. Eu tô lendo a biografia da Catherine Kuhlman, que é uma pregadora dos anos 70, né? Faleceu nos anos 76. E o final do ministério dela aconteceu escândalos financeiros, né? Ela teve confusões. Eu não cheguei ainda no final da história, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu sei que estou nesse momento em que no final da vida dela estava girando aí dúvidas com relação à administração do dinheiro. Então, você vê uma pregadora, né, do Espírito Santo, que fazia curas, uma mulher de Deus, vivia em santidade e com problemas na gestão financeira do ministério dela, porque entrava muito dinheiro. Então, quando entra muito dinheiro, cara, é muito perigoso, porque o dinheiro ele tem essa tendência a corromper o homem. Mas nós somos provados no pouco, né? Ser fiel no pouco, no muito você vai ser colocado. Então você tem que ser fiel a Deus no pouco, quando tem dinheiro. Quando não tem, você está no deserto, está na fase difícil, seja fiel a Deus. Uhum. Então, e a Bíblia diz, persevera, aquele que está de pé, Para que não cuide caia. para que não caia. Então, é muito importante o final, porque o final das coisas, a Bíblia nos mostra que é melhor do que o início. Exato. Então, o nosso final tem que ser melhor. O final do ministério tem que ser melhor. Não é? O pastor falou um negócio muito interessante, que o dinheiro, né, muito dinheiro é perigoso, né? E, na verdade, a função do dinheiro, a gente que trabalha com negócios, a gente entende isso, que o dinheiro, na verdade, ele só revela coração. Ele potencializa o que você tem dentro. Exato, né? ele só coloca pra fora aquilo Ele que vai você tinha mostrar de que intenção. era isso que você sempre quis, né? E quantas pessoas a gente vê se quebrando por causa de dinheiro? Não é porque a pessoa virou a cabeça, não, a cabeça dela já era virada, ela só não tinha o poder chamado dinheiro. Pra mim, cara, uma das coisas mais difíceis é o equilíbrio em como e quando e o que cobrar quando você é convidado por uma igreja, sabe? É um desafio, né? Então, porque às vezes você pede um valor que aquela igreja não pode pagar, cara. Então eu sempre tenho esse cuidado de saber como é a igreja, qual o tamanho da igreja, onde fica a igreja, onde você está indo, sabe? Uhum. Então, às vezes tem igreja que você vai, que se o cara te der R$100, é o melhor que eles puderam fazer. E você vai deixar de ir lá porque ele só tem R$100, cara, sabe? Esse foi um do acordo que eu fiz com essa gravadora nova. Eu falei assim, olha, cara, antes de você negar um convite, você me fala. Eu preciso saber por que você está negando. Sabe? Eu quero entender qual é o motivo. Não, é roubada. Uma coisa que eu tomo muito cuidado é não me envolver com eventos políticos. Porque acontece muito, né? O político ele quer comprar a imagem do artista, do cantor, para se promover em cima da imagem. Então já caí nessas armadilhas. O pastor me chama, igreja lá em Brasília, Goiânia. Não, é um evento aqui na minha igreja. Chega lá. O valor é ótimo. Quando você chega lá, não é a igreja que está pagando, é um político que está pagando. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu quero emprestar minha imagem para esse político? Eu quero, então tudo bem, eu concordo, eu apoio ele tem a ver com as minhas. Eu não concordo. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado para aquela coisa de não virar comum aqueles preços altíssimos, né? Agora, você vai fazer evento de prefeitura. Evento de prefeitura é um dinheiro que está destinado para isso. Então é esse momento que você não vai pedir R$100. Você sabe que tem dinheiro destinado para isso. Exatamente. Então, a gente não pode ser mercenário, mas a gente também não pode ser bobo. Né? Então, você está num evento onde todo mundo está recebendo X. Você fala, não, eu vou só pelo amor à obra de Deus. Não. Peraí, aqui vai ter um evento, vai ter bilheteria. Tem gente que vai. É um evento organizado por uma empresa, vai ter vão ganhar dinheiro, vai ter lucro. Então a gente trata. Agora, uma igreja pequena, são 100 membros. Cara, é o que pode dar? Tá bom. Geralmente o que eu faço? Agora, eu tinha o CD, né? Antigamente eu fazia isso. Pastor, compra aí 100 CDs que já me abençoou. Eu fazia muito isso, na verdade. Né? Era mais nesse formato. Né? Agora eu tenho o livro, né? Deus me deu um livro. Eu sou mensageiro, eu não sou autor, não sou escritor. Mas foi 2 anos antes da pandemia, foi uma mensagem que Deus me deu. Eu fiquei 2 anos pregando sobre esse assunto. Mudança de mentalidade de Moisés para Josué. E quando veio a pandemia, eu entendi sobre o que era o livro. A igreja precisa mudar a mentalidade dela. Moisés foi um ótimo tutor para Israel, mas Josué foi um guerreiro. Ou a igreja entende que ela está no meio de uma guerra,
ou ela vai se tornar irrelevante, cara. Como a gente tá vendo igrejas apanhando e assim tendo a sua a imagem jogada na lama porque não entendeu o cenário que ela tá incluída. A igreja, você não vê Josué dar uma profecia, você não vê Josué trazer um momento... Não, Josué era guerra. A gente está num momento de guerra, a igreja precisa entender isso. E se ela não entender isso, ela vai se tornar completamente... Se posicionar, né? Se posicionar. Irrelevante. Muito bom, Né? muito bom, pastor. Cara, o papo tá muito bom, mas eu queria ouvir um pouco de música, né? Eu queria ver. O William tá preparado aí, trouxe aí a Pede. pad aí, ó, né? E Digital, a gente tá falando do mundo digital e trouxe um... vamos ele escutar queria um que eu pouco aí, trouxesse- vamos escutar um pouco de música aí? Vamos. Bora? Vamos Bora. fazer Vamos no improviso? Ô, Não saiu bora! nada, hein? Bom, tem uma que todo mundo conhece. Eu gravei ela no disco da Ray Records, Tempo de Restituição. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos sobrando como a neve. Seus cabelos sobrando como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos, incendeia, Senhor, a tua glória. Incendeia, Senhor, a tua glória. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua coisa. Incendeia, Senhor. Oh, incendeia, Senhor. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelo monte. E ele vem saltando pelo monte. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos, incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia. Yeah. Muito bom. Muito bom. Rapaz, me lembrou os cultos de jovem. Eu também lembrei, escuta Botava a galera lá pra mocidade, cima. era isso mesmo. Muito bom mesmo. Faz muito tempo que eu não escutava esse louvor. Essa coloca, meu Deus. Obrigado, pastor, obrigado. Will, e essa carreira, como que tá? A gente tá, graças a Deus, cada dia crescendo, né? Evoluindo, aprendendo. Aprendi muito com o mestre Davi Fantasini, entre outros e muitos outros, né? E Deus deu a graça pra gente poder estar trabalhando com música, vivendo de música, respirando música, porque hoje, no dia de hoje, é bem difícil, né, galera? Hoje se adapta a algo bem moderno, né? E hoje a gente eu cuido pelo menos de uns cultos de igreja, então a banda Kadosh, ela hoje não é só banda, mas sim ela se tornou um ministério
que também é até importante, que conseguiu dar uma base sólida para a gente poder tanto viver de música, como ser pastoreado, e ter uma base, né? Então, a maioria dos músicos que toca com a gente, literalmente, são da nossa igreja, formados ali mesmo, então Então não vem de respiramos fora, a mesma... que legal, isso, cara. respiramos mesmo ar, lemos a mesma palavra, né? Literalmente não tem aquele choque, né? Que acaba acontecendo. Então, hoje, literalmente, é uma família muito grande. Então, Deus, meu pai foi muito sábio nessa parte, porque eu sempre falo, você é surreal porque você foi um cara que estava sempre na frente da ideia, assim, tipo, em questão de logística. Ele, como eu falei, Kadosh Kids, foi a banda que meu pai formou quando a gente era pequeno, tinha 8 anos de idade. Então a gente tocava, abria os shows da banda Kadosh, já me incluindo nesse meio, né? Literalmente. Depois a gente passou pro Kadosh Júnior, que foi a galera já jovem. Daí já fomos pro Kadosh, e quando a gente entrou, literalmente, eu entrei, me lembro bem que a galera ficava olhando, e agora? Esses moleque novo aí, o que vai acontecer? Só que a gente já tinha tido experiências de tudo que era tipo de jeito, de pegar equipamento ruim, montar rápido, porque a gente já tava naquilo ali, fazia tempo, então... Nasceu ali, né? Com equipamento ruim aquilo, faz né? música boa, né? Mesmo assim, quebramos a cabeça demais, quebrei muita cabeça pra chegar, né? Hoje não, hoje já, literalmente, já é mais tranquilo, eu cuido bastante das partes, literalmente eu cuido, acho que 90% de tudo da banda. Muito bom. Então, fecha evento, chamo os músicos, faço toda essa logística também, e graças a Deus ele derramou um novo azeite, uma unção nova. Acho que deve ser uma das maiores alegrias pro seu pai, né? Ver você tocando o ministério, a banda, Exatamente. o legado e o negócio, né? Exatamente. As coisas todas Pra deve ele- ser uma alegria. Pra ele só descansa agora. Eu falo, papai, agora você só canta, Ele se falou aqui, dedica. só vou pra agenda. Ele só vai. Exatamente isso. Se possível, tem até um motorista pra dirigir, porque eu quero ele. Ele correu tanto, né? Ele tá com 63 anos e, assim, de ministério são 42. Então, por aí você já imagina o tanto de coisa. Ele já tá cansado, então a gente falou assim, pai, descansa, deixa que a gente... Mesmo assim, ele quer colocar o B dele e fala, pai, isso aí você não entende mais, deixa com a gente. E, graças a Deus, é um novo ciclo, porque, assim, a galera antiga, ela tem um carinho imenso. Só que eu via que o público novo não conhecia. Então, qual que foi a minha estratégia? Literalmente me colocar em forma de artista. Então, a partir dali, tipo assim, tinha a visão do meu pai, Pastor Silas, Banda Kadosh, só que tinha os Irmãos Groove, que foi uma forma de eu tocar outras músicas de maneira mais atualizada, de maneira mais moderna, que se identificava com um público bem jovem. Então a gente pegava a música e fazia da música, catava música simples, até os worships, né? A gente pegava os worships que a galera gosta, mas a gente colocava tanta nota no worship que a galera falava assim, da onde veio tanta nota? Cabia tudo isso? E era eu e o Alex, Irmãos Groove. Então a gente rodou, e aí a galera vinha o quê? Da onde esses meninos? Aí, Banda Kadosh. Só que aí a gente também tinha modernizado aquelas músicas da Kadosh. Então, o público jovem começou a se identificar. Aí vieram gravar. Até o Cleverson fez uma homenagem, fez um baita de um disco muito bonito, né? De homenagem pro Kadosh. Mas essa ideia de reformalizar tudo assim foi a estratégia que Deus deu do alto, né? Porque... E hoje a gente literalmente o público nosso é muito jovem. Eu até falo assim, nossa, eu tô velho pra isso. Eu quero um pouco mais velho. Não, mas a galera literalmente é festa jovem, culto black, são muitas coisas assim bacanas, né? Então, Muito legal. a gente tá transigindo de gerações e gerações. Tá sendo bem bacana essa E teve uma onda de regravações de clássicos, né? O Morada fez, acho que poucos anos atrás. Gravaram o Kadosh também. Eles gravaram. Tava lá. Cara, muita música, e a galera vai na... Você fala, a galera vem junto porque o público se identifica. Você traz uma nova roupagem pra música, uma nova embalagem. Isso tanto
pro mercado quanto para a igreja é importante. É importante. É muito importante. E querendo ou não, faz com que isso seja vendável pro público, né? Exatamente. Os pastores que daquela época, eles chamam a banda Kadosh hoje, né? E eles ficam admirados, porque eles falam assim, pô, vocês estão muito jovens. O que aconteceu? Tipo assim, na cabeça, concepção deles, eles... Perderam a identidade. Mas não, o mais legal é que assim, no final... Geralmente eles comentam, eles falam assim, ó, era isso que eu curtia na minha infância. Mas eles sabem que a gente mudou muita coisa, nós mudamos tudo. Deixamos a música muito mais pra frente, mas assim, é legal, porque o público, a gente acaba pegando esses dois públicos assim e unindo, né? Porque hoje tem muito essa questão, na minha época era muito boa, na minha época era muito boa assim, e a gente conseguiu estar junto. Tá pai e filho curtindo e hoje é algo interessante. O pai consegue mandar pro filho, tipo, filho, isso aqui, escuta isso aqui é Kadosh. Aí o filho começa a ver, pai, mas eles lançaram isso aqui. Então, o filho vai apresentando pro pai e o pai vai apresentando pro filho, literalmente. É muito legal, cara, muito Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a palavra. É isso aí. Muito bom. A gente tava falando, né, pastor Rick, porque antes de começar, sobre... Ele perguntou, cara, você tem filho? Eu falei, tem 2 filhos pequenininhos e tal. E a gente tá falando sobre essa construção, né, de como a gente educa as crianças. E ver você com o trabalho que você faz em conjunto com o seu pai, mostra que isso dá certo, cara. Você tem uma base bíblica. O fundamento nosso, como cristão, é a Bíblia. E quando você leva isso pra frente, eu falo que pra mim, o meu maior sucesso na vida é eu morrer, os meus filhos continuarem falando, não quem eu fui, mas a pessoa, quem eu me tornei, mas a pessoa que eu fui na vida deles. Meu pai me ensinou o caminho, meu pai me mostrou. E, cara, isso é lindo de se ver. Você tá com a minha idade, você tem 32 anos. E a gente vê esse reflexo daquilo que seu pai construiu lá atrás, pra gente é muito... O Levi valioso. já canta uma música com a gente, ele tem uma participação especial, literalmente a música dele. Olha que já legal. Na hora que começa o solo, ele já automaticamente já pede pro nosso técnico de som um microfone, me dá meu microfone, ele pega o microfone, toma a frente do palco e criou até dança pra música. Olha que legal. Que é uma música nova que meu pai lançou, Estou na Festa, até fizemos um clipe, foi gravada na barbearia. Teve uma patrocinador Cave, foi bem bacana. Eu tive a honra, na verdade, né? Então, assim, a gente, literalmente, o legado continua, né? Não só parou na gente. O legado, ele tem que continuar, porque a história não pode ser esquecida. Eu mesmo, quando comecei com minha irmã, na CUSM, a gente ia lá na Vila Prudente assistir teu pai, a banda Kadosh, era Atos 2 na época. Atos 2. Né? Depois virou Kadosh, mas influenciou muita gente, influenciou a gente também, porque eu lembro que eu era baterista, eu ficava vidrado lá no bar tocando bateria. Tocava pouco, né? O que a banda fazia, então influenciou muita gente. E até hoje é interessante isso que você falou, porque a gente chega, os pastores falando, eu fui influenciado pelo seu pai. E os filhos falam, eu sou influenciado por vocês. Tipo assim, então, continua, porque é um gênero diferente. Se você for ver, padrão da banda Kadosh hoje não tem ainda. Influenciamos literalmente uma geração do black music meio funk americanizado, né? Então a banda que toca salsa, toca rock, tocava tudo, né? Então, tipo assim, acabou sendo uma tendência hoje, né? Sim. Tipo assim, poxa, a gente recebe diversos testemunhos de pessoas que, através da música, elas foram alcançadas, e pra gente isso tá sendo um privilégio, porque até eu recebi há pouco tempo uma mensagem falando assim, ouvindo você tocar, dá até saudade de ir na igreja. Então você vê que, tipo, são pessoas que acompanham que são memória sério. afetiva, né? Eu tenho uma pergunta pro William. William, eu não sei se isso acontece, mas se acontece, como você lida com a comparação?
você é o batera da Ah, banda. tem muito. Aí vem o cara e fala assim, pô, eu lembro do Bal. Do Bal, tocando. é. Comparam isso, porque são escolas completamente diferentes, são Sim. músicos diferentes, são escolas diferentes, Sim. são pessoas diferentes. Mas existe essa comparação, seu tio era melhor, seu tio era mais legal. Ah, sempre Como tem você lida com comparação. isso, com essa pressão. Então, hoje menos. Hoje é muito menos. Mas antigamente, quando a gente entrou, literalmente, a gente pegava show de uma galera assim, Marcha pra Jesus de Campinas O mesmo. cara ia ver pra ver. O cara ia Eles assistir queriam ver o Kadosh pra Bal. o Eles Ted. queriam ver o Bal e o Ted. É. Tava o William aí, e cara? Alex. Como que era pra vocês? Franjinho, magrinho. Só que eu aprendi, meu primeiro professor foi meu tio Bal. Não tem, então, a característica é semelhante, só de forma atualizada. Então, assim, então para quem na primeira vista os caras ficavam bicudo. Isso que alguém já foi deselegante com você? Com certeza um monte. Falou assim, o que é esse cara aí? Cadê o Bal? O Bal não veio, não? Aí eu falava, Vamos dar ficava bateria pra quieto. Ficava quieto. Na minha, ficava quieto. Eu falei, vamos ficar quieto, né, Alex? Deixa rolar o som. Mas faz parte conquistar a sua história. Sim. Tudo que você está passando. Não passou, tem como tá ir Não passando. perguntavam dele porque eles conquistaram isso. Não também, tem né? como ir na aba assim de vez. Dá pra pegar uma brechinha, mas a aba inteira não dava, né? Tinha que mostrar alguma coisa. E a gente sempre se preocupou não em só agradar, mas em si também colocar a nossa característica e, tipo assim, sair da sombra. Porque até então nós seríamos sombra. Sim. Então, colocávamos a maneira nossa mesmo. O desafio era maior. né? Porque assim, você pega uma música, uma galera que fez uma história, em geração, influenciou Thales Roberto, influenciou, só gente, os caras dos artistas que chegavam assim, falavam assim, eu amo vocês. Aí fala vocês, eu sei que não é eu, tipo, ela, sabe? Eu tô nessa meu daí. tio, é meu É tio. meus tios, então, meu pai, meus tios, eu sabia. Eu falo uma coisa, assim, a pessoa gosta de mim, mas não gosta dos meus filhos, tem alguma coisa errada. Tem que gostar disso. Isso. Exatamente. Não, mas assim, hoje, graças a Deus, a galera, literalmente, eles gostam muito, muito. Até tinha muitas agendas que, como a gente cuidava, a gente sabia que acontecia. E aí, o pastor ligava, eu quero levar a banda Kadosh. E eles nem tinham visto a gente tocar. E aí eles falavam assim, mas eu quero Ted e Bal. Já no primeiro contato. Nossa, a primeira fala era ele, quero Ted e Bal. Aí eu falei, bom, você quer Ted e Bal? Beleza. Fechava a agenda, só que dá uma oportunidade depois pra galera nova vir apresentar também. Você teve alguma agenda que você teve que levar o Bal e o Ted, porque o cara quis o Bal? Então, não, Você era lembra? sempre assim. Quando eles falavam desse jeito, a gente nem cogitava, era Caramba. Ted e Bal. Assim. Manda aí. E fizemos muito. Só que depois a gente ia como a banda atual, né? Eu sempre falava, professor, leva a banda atual também. Legal. E o legal que a gente ficava. Eles gostavam da banda atual porque a galera jovem se atualizava. Claro que pro pastor ele ficava bicudo, mas a igreja em si, Passou né? um Aí, bocado, hein? Não é fácil, cara. isso aí Eu imagino que você deve ter passado coisas apertadas. Deixa eu Muito, fazer uma muito. pergunta para você, pastor Davi. Eu sei que você tem uma história, né, consagrada na música, rodado, né? Experiência e tal, mas qual seria a possibilidade? Sei que você tem a carreira solo, né? Qual seria a possibilidade do Praise Machine fazer um CD novo? Ou um CD histórico? Falei CD com o não, Doninha. um álbum. Até tava conversando com o Daniel sobre isso, né? Pô, eu acho que assim, talvez um dia, um ensaio, gravar ao vivo, sabe, assim, reunir a galera. Mas o Doninha, hoje ele roda tanto, cara. O Luciano, o Testinha é bispo da Renascer. O Lobão tá na Alemanha. O Doninha acho que não toca há muito tempo. O Doninho tá fazendo as agendas de São Paulo, O né? Rubinho é juiz. Então, assim, a galera. Qual seria a dificuldade hoje? Juntar esses caras para ensaiar. Cara, Mas seria isso ia fantástico, ser viu, muito pastor? mais. Ia ser Boa legal. pergunta. ia ser Que top, isso? pastor. Que Acho pergunta. que é teria muito que ser legal. assim, um dia, vai. Vamos tirar um dia, a gente ensaia de manhã e grava à Grava à tarde. tarde. Eu acho que faz assim. Existe, a gente é amigo até hoje. Até a gente se encontrou numa situação triste, né? Que faleceu a esposa do Testinha. Ela faleceu.
e nova, né? Lutou com câncer por 2 anos, mas não resistiu. E a gente estava ali, a banda toda, se reuniu todo mundo para abraçá-lo, né? Foi bonito porque quando a gente chegou junto. Calhou da gente chegar junto. A gente falou, vamos entrar, vamos. Quando ele viu a gente, assim, ele desabou a chorar, a gente abraçou ele, assim, foi um momento, assim, de que a gente demonstrou, assim, a gente se ama, assim, a gente tem uma história, assim. Eu escutei demais. Muito legal, cara. Foi uma escola. E a gente se espelhou muito no Kadoshi. E a gente tem, o Praise Machine, por mais que o som era reggae, mas no palco, a dinâmica do palco, a gente tinha a mesma referência de vocês, que é o Earth in the Fire. O Earth in the Fire para o Silas era a referência de palco, não é? E a gente também. Então, a nossa movimentação de palco era do Earth in the Fire, metaleira, dançava, tal. Então, assim, a gente, todos nós, né, crescemos ouvindo o Kadosh. Eu ia lá de segunda-feira, Kadosh quer dizer santo. Meu, na época, só era um bom guitarrista quem tirava o solo do Vento Impetuoso do Cebolinha, né? Era desafio, né? Era um desafio, né? Baixo. Até hoje é desafio. Até hoje desafiador. Posta e colocando. E isso é uma coisa que eu acho muito triste, assim. Hoje se incentiva o músico da igreja a não estudar tanto, a não ser tão prodígio, tão virtuoso. Então, assim, eu tive um impasse com a gravadora, né? Vamos lançar a primeira música. Vamos. Era uma música que eu já estava guardada ela há 4 anos, gravada. Eu só fui mixar ela agora. Então, a música é uma encrenca. É uma encrenca. E o cara falou assim, eu não acredito que você vai fazer isso comigo, cara. Eu preciso de uma coisa pop, que a igreja cante, que seja fácil do músico da igreja tocar. Eu falei assim, eu quero que o músico vá estudar. O problema dele se ele não toca isso. Se você achar minha música muito difícil, eu vou falar pra você, o problema é seu, vai estudar, entendeu? Porque eu fiquei trancado no quarto horas estudando pra tocar o que eu toco, pra cantar o que eu canto. Então eu vou te dar um conselho como músico. Você é músico de igreja? Vai estudar. Porque o músico hoje tá preguiçoso, cara. Aí o cara fala, mas é muito difícil, então vai estudar, cara. Entendeu? Tô preparando uma outra música em parceria com o DJ Gerê. Outra praia, é rap, é outra vertente que eu estou produzindo. A gente pegou uma base do Bruno Mars e em cima da base do Bruno Mars a gente está fazendo a música. É muito legal, ela é uma parte cantada, uma parte, né, proseada do rap. Tá ficando muito legal. E aí ela já é assim, ela já é comercial, ela é totalmente chiclete, mas a linha de baixo é uma encrenca. O baixista aí já se prepara, né? A linha de baixo é uma encrenca. Pastor, antes de encerrar também, né, que tá muito bom, mas eu ia pedir se o pastor tocava uma música, eu queria que o pastor Henrique de Giro cantasse uma música aqui, a gente fazer essa junção com vocês três aqui. E aí, pastor? Bora? Não, eu não toco. Eu canto uma música conhecida. Bora, pastor, banda aí, manda qualquer. Você sabe Amigo de Deus, Ademar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. não existe Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor,
Que isso, hein? Dá uma bela do editado isso aí, já vamos lançar já esse vídeo. É sobre isso aí, ó. Né? Meu Deus. Vamos fazer o The Cave Unplugged. Aí, ó. Aí, ó. Bora? Uma série, The Cave Unplugged. É isso aí. Tudo Bora. profunado, acústico. Quem faz, quem não faz, não vê. É isso aí, isso pastor. aí. Você me Bora. respondeu uma pergunta que eu tinha muito. Eu tinha uma dúvida, na verdade, né? Eu descobri. Agora você fez lírico, né? Por isso você alcança. Porque suas músicas eram todas. É maravilhoso. Eu tive até uma época em que foi minha história como pastor, eu fugi do pastoreio muito tempo, né? Falei não para o pastor Lina muitas vezes. Sabia do peso que é ser pastor. E a última vez que ele me chamou, falou, vai para Sorocaba. Eu falei, não vou. Acabei de assinar com a RR, não posso ir. E eu tive um estresse vocal Eu tive um problema vocal numa igreja que eu estava cantando. E aí a primeira coisa que minha garganta travou, meus cordas travaram. E eu já tinha falado umas 3 vezes não para o apóstolo Rino. Ele falou, vai pastorar em Sorocaba. Vai. E eu, não vou, não posso. Estou assinando com a Graça Music, não posso largar a carreira, meu ganha-pão, não e não. E aí fui cantar numa igreja em Osasco, minha voz travou. Primeira coisa que a minha mulher falou, tá vendo? Fica fazendo esses agudos, estragou a garganta. Eu falei, quantas vezes eu vou ter que explicar que eu estudei para isso? A minha voz é assim, meu timbre é assim, é uma questão genética, né? E eu estudei para isso, né? Nunca me esforcei. Não era um esforço, não é para mim um esforço cantar, é técnica, né? Então depois que você aprende a técnica, que eu vejo, por exemplo, o Thales está assassinando a voz dele, né? Sem técnica, sem cuidado, né? Está extrapolando, então não dura muito tempo, né? É uma pena, porque ele é um cara incrível, ele é um baita compositor, ele é um baita performer, ele é um baita cantor, mas ele está correndo um risco muito grande de acabar, destruir a garganta dele. Mas beleza, é a jornada dele, cada um tem a sua jornada. E aí, a primeira coisa, tá vendo? Eu falei pra você não ficar fazendo agudo. Eu falei, mas eu tô preparado. O que eu descobri? Eu tinha um cisto nas cordas vocais, um pequeno tumor, e ele inchou, ele fistulizou, e eu ia ter que fazer uma cirurgia laser, tirar um pedaço das cordas vocais. E o médico falou, olha, voltar a falar você volta, cantar você não canta mais. Caramba. E aí liguei pro meu pastor, o apóstolo Rina, falei, apóstolo, é isso, ele, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, tá maluco? Vai pra Sorocaba. Eu falei, não, de novo. Eu tinha algumas agendas ainda para cumprir. E eu lembro que eu ia com a banda e na hora travava, porque o cisto ele inchava e encostava as cordas uma na outra e elas não vibravam, né? E aí eu escutava o Espírito Santo falando assim, Davi, tu me amas? E eu, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí 8 meses depois estava eu, mudei para Sorocaba, uma igreja com 30 pessoas, começando do zero. 8 meses depois, fui fazer a cirurgia. O último vídeo para fazer a cirurgia, o médico olhou para mim e falou assim, o que você tinha? Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, olha, não tem nada, suas cordas estão limpas, volta para casa, vida normal. E aí eu entendi que foi um susto. Foi o aguilhão. Eu chutei o aguilhão até ferir. Deus te colocou dentro da baleia só pra você. Deus me colocou na baleia, cara, e me cuspiu em Sorocaba, e eu entendi, cara. Então, assim, quando algumas pessoas me perguntavam assim, mas você não se arrepende de largar sua carreira com um contrato? Minha carreira estava crescendo na época. Eu não fui ser pastor porque eu não tinha outra coisa para fazer. Minha carreira estava de vento em popa, estava indo bem, estava no auge, eu ia só crescer. Então, eu entreguei o meu Isaac mesmo para o Senhor. E ele me devolveu o Isaac, né? E agora, depois de 17 anos, retomando carreira, não sei se eu não estou preocupado se eu vou ficar rico, não. Essa não é a minha preocupação, né? Mas eu sei que Deus tem coisas novas para nós, eu sei que Deus tem algo novo, e a gente ouve a Deus e vai fazendo o que Deus vai mandando, e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Amém. Davi Fantasini faz muita falta no cenário gospel. E vai voltar com tudo aí. Precisar da gente, conta comigo. Vamos pra cima. Opa, aí, pronto. Não é só o batera, já vem o kit completo. Vem a banda, produtor, fotógrafo, vai um monte. E pra fechar, gente, uma palavrinha de cada um aí pro público. Acho que todos nós, como cristãos, acho que a gente sempre tem uma mensagem para entregar. Se vocês pudessem resumir a vida de vocês em uma mensagem, qual seria essa mensagem que vocês levariam no último dia de vida de vocês para as pessoas? Pode começar. Eu vou começar eu.
Quero dizer para você que está assistindo a gente, que se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você precisa ter. Jesus não é uma religião, ele não é uma igreja, ele é uma pessoa. Ele morreu na cruz porque ele te ama. Ele quer mudar a história da sua vida. Se você, de alguma maneira, precisa mudar a história da sua vida, você entender o que você está fazendo errado, seja humilde, reconhece isso. E onde você estiver no seu quarto, dobra os seus joelhos, fala com Deus, pede para Jesus entrar na tua história. E ele vai se revelar para você. E conhecer a Jesus vai mudar completamente a história da sua vida, eu tenho certeza, assim como ele mudou a nossa. E que você tenha uma experiência com Deus, que você tenha uma experiência pessoal com Jesus, e que isso transforme tudo ao seu redor. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Já vou pegar o gancho do Davi e falar que Deus é aquele que renova as coisas. Não sei a maneira que você está ou que você está passando na sua vida, mas Deus, ele renova todas as coisas e faz coisas novas. Ele pega o seu passado e joga no mar do esquecimento. Então, é isso que ele quer. Deixa tudo que te trazia mágoa, rancor, tristeza, o pecado, e segue ele, que ele faz algo novo na sua vida e você vai viver algo novo, sobrenatural, que Deus tem para você, seja na família, seja na empresa, seja no trabalho, seja na vida sentimental, espiritual. Deus, ele faz coisas novas, tá bom? É isso aí que eu quero deixar para vocês. Will. Obrigado, pastor. Consagra a Deus os teus planos e tudo irá bem. Deus vai prosperar a tua vida, o pão de cada dia, a tua despensa será cheia e abençoada. Consagra a Deus a tua vida, que o Espírito de Deus estará sobre a tua vida. Não há o que Deus não possa fazer, não há impossíveis para Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Creia tão somente, ele pode tirar. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor tira do montouro para fazer assentar junto aos príncipes. Então confie em Deus e saiba que Jesus está voltando. Nada mais vale, não há dinheiro no mundo que valha a tua vida. Junte o tesouro nos céus, aonde a traça não pode destruir, aonde a ferrugem não consome. Junte o teu tesouro nos céus, não aqui na terra onde a traça destrói. Confie em Deus tão somente. Deus abençoe. Amém. Isso aí. É isso aí. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigado. Agradecemos a presença, vocês terem aceitado o convite, o tempo de cada um. A gente sabe que a agenda é muito complicada, a nossa maior moeda hoje é o tempo, e vocês disponibilizaram esse tempo para compartilhar a história de vocês, e já estão... Um pouco da história, né? Um pouco, né? Estão pré-convidados já, a gente só vai alinhar a agenda para os próximos. Exatamente. A gente alinhar pra gente esse gostinho de quero mais, né? Tenho certeza que você tá de casa, vai querer eles aqui de novo, trazer um sonzinho, conhecer um pouquinho a história de cada um. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. Quero agradecer também, pastor Davi, William, pastor Rick, muito obrigado pela presença de vocês, pela entrega. Eu tenho certeza que tudo que foi compartilhado aqui vai enriquecer as pessoas que vão poder estar assistindo, né, com conhecimento, um impacto na vida, um direcionamento, né? As pessoas que estiverem sem direção, sem perspectiva, vão enxergar naquilo que vocês falaram, né? Um Cristo vivo, verdadeiro, né? Que fez, continua fazendo e vai fazer muito mais através do ministério de vocês. Assim como o pastor Davi falou agora, ficou tantos anos pastoreando e está voltando de novo a exercer o ministério do louvor e adoração. Pastor, eu tenho certeza, assim como hoje aqui nós somos impactados com a tua adoração, né, nessa gravação, nesse programa, muitas vidas vão ser impactadas ainda através do teu chamado, através do louvor, na adoração também. Pastor Rick, faz, por favor, um remember com a banda Cusa. Eu sou fanzaço, já te falei várias vezes isso. Conheço todas as músicas da banda Cruz, me escuto. Toda vez eu tô escutando, eu tô no carro dirigindo, ele sabe muito bem disso, ou na barbearia. Eu e meu irmão pega o violão, começa a fazer uns louvores, começa a cantar as músicas da banda Cruz, aí eu marco o pastor lá, o pastor reposta. Obrigado, meu irmão. Sempre. Então, assim, impactou uma geração, que é a minha geração, dos 30 mais aí, né? E é um pouquinho mais pra lá, né, pastor? Então, por aí. Mas essas canções, ela tem o poder de impactar a geração de agora também. E o William, meu amigo, meu irmão, veio para a nossa igreja desse tamanho aqui, pequenininho, junto com o Alex, eu lembro, né? E família que eu amo demais, família Furtado. Continue sendo esse jovem abençoado aí. Foi um prazer, viu? Isso aí. Bora para a próxima, né? Bora para a próxima e
Curta, comenta, deixa aqui no comentário qual mensagem mais te impactou, que mais mexeu com você. E sigam o conselho desses homens de Deus, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até, galera. Valeu. Valeu.